Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa primeira reunião do ano do Grupo Neurotrauma MG. Este mês será focado na abordagem de temas voltados à neurotraumatologia. Meu nome é Richard Reis, acadêmico de medicina, e agradeço a presença de todos. Que seja uma reunião de grandes aprendizados. Se você está nos acompanhando pelo YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Temos também o nosso perfil no Instagram, Neurotrauma MG. O tema de hoje será traumatismo crânioencefálico e hipertensão intracraniana. Conceitos básicos essenciais para a compreensão da fisiopatologia e tratamento. Como palestrante, teremos o Dr. Wellington Silva Paiva, neurocirurgião, professor livre-docente dos Hospitais Artes Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, professor da Global Neuro Foundation e da Suíça para a América Latina e neurocirurgião dos Hospitais Sírio-Libanês, Hospital Samaritano e Hospitais Artes Clínicas da USP. Como coordenador, teremos o Dr. Rui Monteiro, especialista em neurocirurgia pela SBN e AMB, membro titular da SBN e neurotraumatologista e diretor-presidente do Neurotrauma Brasil. Como moderadores, teremos o Dr. Matheus Rezende e o Dr. Thales Caixeta. O Dr. Matheus é residente de neurocirurgia no Hospital Biocor e Instituto Redidor, São Luís. O Dr. Thales Caixeta é neurocirurgião e atua nos hospitais Imaculada Conceição e Hospital Vera Cruz. Desse modo, gostaria de convidar o Dr. Silvio Ramos para iniciarmos nosso encontro de hoje. Uma excelente reunião para todos. Muito obrigado, boa noite a todos. Em primeiro lugar, parabéns aí, viu, Kelly, pela, escolha de pessoas tão competentes para tratar de um assunto tão importante na neurocirurgia, e por resultado final dos nossos pacientes, né, que é o traumatismo cranioencefálico, e a abordagem aí da hipertensão intracraniana, né? Então, sejam muito bem-vindos, né, os doutores Tales, doutor Matheus, que vão estar acompanhando aí, os colegas, doutor Rui, doutor Wellington, e mais uma vez te agradecer, Kelly, por todo o trabalho que você desenvolve para nós aqui da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e Neurotraumatologia. Sejam bem-vindos e podemos, acho que, começar nossos trabalhos, né? Então, eu começo aqui, né? Vou apresentar o caso. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim, Sim, tá ótimo. Ok. Então, hoje a sessão é sobre conceitos básicos no neurotrauma, que vai ser falado pelo professor Edson Paiva. Eu vou apresentar um caso aqui para chamar a atenção de alguns pontos nesse momento, e depois eu concluo o caso no final. Então, vou apresentar um caso clínico de um TCE. A gente se pergunta sempre da classificação dos TCEs que guiam as nossas consultas, se o TCE ele é leve, se ele é moderado ou se ele é grave. E a gente está lá no plantão e o TCE chega na sala de trauma e o neurocirurgião, o emergencista, é chamado para atender esse paciente. Então, esse é um caso que chegou agora no carnaval para a gente. Só um minutinho aqui. Chegou no carnaval, um paciente do sexo masculino, 40 anos, na entrada no pronto-socorro, na sala de trauma do Hospital Municipal Miguel Couto, vítima de agressão física nesse carnaval, com a história de ter sido agredido 4 horas antes da chegada dele. Na avaliação do resgate no momento da transferência, esse paciente estava em Glasgow 11, abertura ocular 3, resposta verbal 3 e resposta motora 5, discretamente anisocórico, direita maior que esquerda, bradicórico à direita, saturando a 99% e uma PA sistólica de 120 milímetros de mercúrio. E agora, né? O que a gente faz nesse momento da chegada do paciente? A gente sabe que, segundo o controle de danos neurocirúrgicos, a gente tem uma média de 60 minutos a partir da chegada do nosso paciente para avaliar a estabilidade clínica, estabilizar a hemodinâmica e a ventilação do paciente. Aí sim, avaliar o estado neurológico. Não vale a pena você avaliar o estado neurológico, você deve comentar isso com o paciente hipotenso ou hipoxêmico.
para aí sim a gente tirar esse paciente da sala de trauma, levar ele para a tomografia para confirmar a lesão neurológica e decidir o que a gente vai fazer. Então, um tempo de 60 minutos para realizar isso aí, eu acho que é um tempo bem razoável que é determinado para se realizar essas etapas. Né? E o paciente chegou lá na sala de trauma, o que a gente vai fazer? A gente vai rever o ABCD, a gente precisa rever o ABCDE desse paciente, com esse relato do resgate, a gente leva ele diretamente para a tomografia, ou eu admito ele no CTI, o colega do CTI que se vire, que faça a tomografia desse paciente. Ou não, eu avalio esse paciente, acho que ele não está bem e realizo uma intubação orotraqueal, uma ventilação mecânica protetiva, o que eu vou fazer? Então, vai partir dessa reavaliação que a gente vai fazer no momento da chegada. O paciente chega, ele deve ser revisto o ABCDE desse paciente, e a gente revê um paciente com a história de vítima de agressão física nesse carnaval, que é admitido 4 horas e meia após a agressão. 4 horas ele estava no hospital, meia hora para chegar no nosso hospital, então 4 horas e meia depois da agressão ele chega, e no momento, na avaliação neurocirúrgica, ele está em Glasgow 9. A abertura ocular está em 2, a resposta verbal em 2, a resposta motora se mantém em 5. Discretamente anisocórico, bradicórico à direita, saturando bem e estável do ponto de vista hemodinâmico. E a gente, nesse momento, decide o que fazer. A pergunta é, esse paciente tinha um Glasgow de 11 e vai para um Glasgow 9. Está estável do ponto de vista ventilatório e pressórico. Eu preciso entubar esse doente profilaticamente, preventivamente, ou não? Eu levo ele direto para a tomografia. A gente entende que perdeu 2 pontos na escala de coma de Glasgow, então que esse paciente não tem mais um traumatismo de crânio moderado, e sim um traumatismo de crânio moderado de alto risco, já está indo para um traumatismo de crânio grave. A gente realiza a intubação orotraqueal desse paciente na nossa sala de reanimação e leva esse paciente para a tomografia. E realiza a tomografia dele de crânio. Essa tomografia dele de crânio, a gente vê um hematoma subdural agudo fronto-parieto-temporal, com apagamento das cisternas periotronculares e um desvio da linha média significativo. Quando a gente faz as medições, ele tem um hematoma que tem uma espessura de 12 milímetros e um desvio de 12,8 milímetros de estrutura da linha média. E agora, né, o que a gente vai fazer para esse paciente? Ele tem um TCE moderado de alto risco ou um TCE grave? Qual é a classificação de Marshall desse paciente? Eu acho que é importante a gente usar a classificação de Marshall, a gente classificar e seguir as condutas de acordo com a classificação de Marshall, que eu acho que é a mais simples de ser utilizada e a mais prática também de ser utilizada. Acredito que o Wellington deve comentar alguma coisa sobre isso. A gente intuba esse paciente na sala de trauma ou não? Muitas pessoas não intubariam ele de início, ele está estável com o ventilatório, e levariam ele para a tomografia, correndo o risco desse paciente vomitar e broncoaspirar nesse meio termo aí. Então, a gente acha que com essa queda inicial da escala de Cowan de Glasgow, a gente deveria ter intubado, como a gente fez, esse paciente, mesmo estável do ponto de vista ventilatório. E o tratamento cirúrgico? Qual é o tratamento cirúrgico que a gente vai realizar? Quais são os critérios que a gente usa para indicar um tratamento cirúrgico? E qual o tratamento clínico melhor indicado para esse paciente? Então, acredito que depois do professor Wellington Paiva, eu vou comentar o desfecho desse caso. Wellington, passo para você a apresentação. É um caso muito emblemático, o escolheu, que é um caso do nosso dia a dia, da nossa atividade neurocirúrgica, e esse é a grande vantagem desse tema, né? Eu acho que quando a gente tem determinadas áreas da neurocirurgia que se tornaram sub-áreas que quase se tornaram uma especialidade, né, diferente do de neurocirúrgico. Então, às vezes um colega trabalha com deformidade de coluna e aí especificamente ele fica naquele ponto, mas a gente tem traumatismo crânioencefálico, talvez com uma situação mais universal que o neurocirurgião vai lidar, seja ele jovem, seja ele mais
experiente, seja ele numa subespecialidade, ele vai ter que lidar com o tratamento de traumatismo crânioencefálico. Isso também tem uma importância adicional para a nossa especialidade, que é aquilo que nos dá relevância epidemiológica com as autoridades públicas de saúde, então, Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde. A grande relevância para essas autoridades é o atendimento ao traumatismo, não é o atendimento à base de crânio, isso a maioria dessas autoridades. Então, é um campo em que nós podemos beneficiar a população efetivamente, com a abrangência populacional, e também a atuação, enquanto entidades associativas, na interação com as autoridades governamentais. Mas, então, nesse aspecto, o traumatismo crânioencefálico passa a ser uma doença, como eu falei, de abrangência difusa, e ele é importante, né? Essa aula, né? Até a escolha dessa aula, de um tema mais amplo e mais introdutório, né? Porque era a primeira aula do ano das reuniões da Sociedade Mineira e também do Grupo Neurotrauma MG, e, portanto, por isso a gente falar dos aspectos mais amplos e introdutórios de traumatismo crânioencefálico do que de temas específicos. Isso para os residentes, para os neurocirurgiões jovens, para alunos que eventualmente acompanham, são aspectos que são realmente muito importantes na caracterização da doença. Quando a gente pensa por que é importante saber sobre TCE, porque é muito comum, nós temos uma proporção grande de traumatismo que acontece no país, provavelmente uma faixa de 500 mil de pacientes por ano. Ele pode matar e mata muito. Nós temos em grandes centros, uma mortalidade variando de 25% a 30% para o TCE grave. Em alguns centros, recentemente nós publicamos, a semana passada, um dado da Amazônia, da região mais remota da floresta amazônica, com dados de mais de 50% de mortalidade no TCE grave. Então, de fato, é uma doença que a gente precisa entender exatamente para trazer esses números dos dados remotos próximos dos números dos centros de excelência, reduzindo aí em metade ou mais da metade da mortalidade. E ainda a questão das sequelas, que são extremamente limitantes, porque são cognitivas, fazendo com que, no dado do Lancet Commission, com a OMS, faz com que o traumatismo crânioencefálico seja responsável pela perda de quase 1% do PIB do planeta Terra, então, por ano. Então, de fato, é um custo muito elevado em termos socioeconômicos pelas perdas pelos custos previdenciários e pela perda de produtividade nas populações jovens que são afetadas. Isso por quê? Porque a gente tem como causa acidentes de transporte e violência urbana, que é um problema no mundo inteiro, mas que especialmente na África, na América Latina e no Sudeste Asiático, onde concentra aí uma proporção muito grande da nossa população, tem um comportamento epidêmico. Então, dados americanos, onde você tem números talvez mais suavizados em algumas regiões dos Estados Unidos, falam em mais de 80 bilhões de custos, falam em mais de 2 milhões de atendimentos, incluindo aí os TCEs leves, que também têm a sua relevância pela perda de produtividade, pela mortalidade dos TCEs graves. Então, são dados extremamente importantes. Na nossa população, os dados do DataSUS são, sem dúvida nenhuma, subestimados por uma questão de notificação inapropriada. Então, provavelmente, a gente tem aí cerca de 50 mil vítimas por ano desta doença, que é a principal causa de morte em pessoas com menos de 45 anos. Então, qualquer um dos residentes que estejam assistindo, se eles tiverem que morrer, né, ainda na residência, o traumatismo crânioencefálico é uma causa bem possível, porque pelas características próprias da população afetada. E para cada um desses que morrem, você tem 3 sobreviventes que vão apresentar alguma sequela, fazendo, portanto, com que o TCE se torne, então, essa importância epidemiológica. Outro aspecto importante é que nós, infelizmente, aqui no Hospital das Clínicas, do Dr. Rui, no Rio, a doutora Kelly, um grande centro que é o João 23, nós não temos tratamento para traumatismo crânioencefálico. O que a gente faz é limitação de danos. Então, a gente não tem um remédio que a gente dá para o traumatismo crânioencefálico. O que a gente faz é diminuir a atividade metabólica neuronal, controlar a hipertensão intracraniana, diminuir o risco de herniação, mas isso é controle de danos, isso não é tratamento. Não existe um remédio que eu possa prescrever para um paciente que tem traumatismo crânioencefálico. Eu só limito os danos secundários que esse paciente apresenta. E nesse aspecto, o nosso cérebro, lembrar que ele funciona como oásis separados do resto do corpo pela barreira hematoencefálica, e que no cenário do traumatismo há uma perda uma
perda dessa, uma lesão de barreira hematoencefálica, e, portanto, o nosso oásis fica comprometido, permitindo todo um mecanismo fisiopatológico que, a partir da lesão primária, que é a lesão mecânica ou inercial provocada pelo traumatismo, associado com a lesão da barreira hematoencefálica e outros mecanismos que vão envolver uma excitotoxicidade primária, né? Essa excitotoxicidade talvez tenha sido uma das variáveis positivas. Há uma discussão que isso hoje é ruim, mas talvez em algum momento da nossa espécie não tenha sido ruim, que uma pessoa, imagina um caçador há 200 mil anos, levava uma pedrada ou uma queda durante a caça e ele simplesmente, como se o seu cérebro induzisse ele a ter morte cerebral e, portanto, não funcionar como um peso para aquela coletividade que não tinha como acompanhar e tratar essa pessoa naquele momento. Então, nós que competimos, entre outras espécies, né, com outras espécies hominídeos que viveram contemporâneo ao Homo sapiens sapiens, talvez essa seja uma das propriedades que nos ajudou, porque toda pessoa que estava na caça e caía, quando sofreu um traumatismo crânioencefálico, tinha nesse mecanismo de citotoxicidade uma forma de suicídio e uma preservação, talvez, da coletividade. Hoje, a gente, evoluído depois de 200 mil anos, a gente tende a tentar controlar essa citotoxicidade para manter os neurônios que sobreviveram à lesão primária vivos e permitir a recuperação funcional dos nossos pacientes. Mas há toda uma barreira fisiopatológica, toda uma alteração fisiopatológica que envolve citotoxicidade mediado por receptores N-metil-D-aspartato, radicais livres, alterações do metabolismo oxidativo, uma cadeia inflamatória que hoje ganha muita relevância no cenário do traumatismo, uma disfunção mitocondrial que faz com que o aproveitamento de oxigênio e a produção energética nesse momento seja ruim, morte celular e, além das alterações celulares em si, alterações depois na hemodinâmica encefálica, com alteração, com perda de autorregulação cerebral, com edema, com hemorragia progressiva, levando à hipertensão intracraniana, que é a causa principal de morte nos pacientes com traumatismo crânioencefálico. E uma terceira fase que envolve neurogênese, sinaptogênese e angiogênese, que nem sempre é positiva. A prova disso é a epilepsia pós-traumática, que se desenvolve exatamente por um componente de neuroplasticidade maladaptativa, com essa sinaptogênese levando à formação de epilepsias em pacientes pós-traumatismos. E esse cenário é essencial. Quem trata de trauma não é só um tirador de hematoma, é alguém que entende de fisiopatologia do traumatismo crânioencefálico, como eu falei, essa importância da citotoxicidade mediada por glutamato e receptores N-metil-D-aspartato, todo um componente que ocorre nessa fase inicial do traumatismo, a relevância da neuroinflamação. Esse é um slide do professor Sarroquillo de Barcelona. Esse era o perfil que a gente tinha lá no começo dos anos 2000, essa impressão que a gente tem hoje, nessas primeiras 24 horas, o componente de neuroinflamação, sem dúvida nenhuma, tem uma relevância maior, e tudo isso, entender essa fisiopatologia é essencial para a gente caminhar num cenário de melhorar ou de pensar em novas estratégias de tratamento para o traumatismo crânioencefálico. Aqui é um paciente nosso de 25 anos, acidente automobilístico, tomografia inicial, Glasgow de 13, tomografia inicial, talvez uma contusão aqui, pequena, temporal, Glasgow de 13, observação neurológica estabelecida. Esse paciente evoluiu com uma piora poucas horas após, evoluindo com uma progressão hemorrágica, com uma área de comprometimento temporal, ainda acordado como paciente do Rui, mas já num TCE moderado de alto risco. Então, optado pela cirurgia, retirado o hematoma, um bom resultado pós-operatório, e o paciente evoluiu bem porque foi diagnosticado, foi feito um controle tomográfico rápido e uma cirurgia sendo estabelecida precocemente para evitar um desfecho negativo desse paciente. Mas, além de operar o hematoma, a gente tem que entender os mecanismos que levam à progressão hemorrágica para a gente tentar evitar que essa progressão hemorrágica aconteça, e aí envolve mecanismos de neuroinflamação, mecanismo de lesão de barreira lesão de lâmina basal, com atuação de metaloproteinases, as questões também envolvendo edema astrocitário, com maior envolvimento de acoporina, particularmente acoporina tipo 4, os mecanismos de diferentes edemas que a gente tem no traumatismo crânioencefálico e, sem dúvida nenhuma, entender bem sobre os conceitos
de Monroe e Kelly, que são conceitos do século XVII e XVIII, que até hoje têm uma grande relevância, onde basicamente você tem constituintes dentro do crânio, de massa cefálica, líquor e sangue arterial e venoso, e toda vez que aparece algo diferente, vai ter que dividir espaço com essas outras estruturas que são constituintes naturais, e isso vai provocar riscos de herniação, aspectos de mecanismos de complacência e de adaptação interna do cérebro, com redução de produção licórica, melhora do retorno venoso, vasoconstricção, outros espaços que possam gerar, que numa condição aguda, como o traumatismo, terminam sendo mais rarefeitos do que nas condições crônicas. E aí é fundamental lembrar da curva de Langford e das questões de complacência preservada ou não, até um ponto de descompensação, quanto a elevação passa a ser hiperbólica. Então, o neurocirurgião tem que atuar nesse momento de complacência ainda alta, antes desse ponto de descompensação, para que você possa ter o melhor resultado possível, como foi esse paciente que eu mostrei inicialmente, onde a abordagem, antes de ocorrer essa descompensação, fez com que o paciente fosse operado e tivesse uma excelente resposta, e não isquemia, e não zonas isquêmicas posteriores ou risco de vida. Basicamente, você tem um cérebro, um neurônio que tem um metabolismo dependente de um metabolismo oxidativo, com a produção de 38 ATPs, gastando 2, sobrando 36 ATPs, e ele precisa para isso, para esse metabolismo oxidativo, de açúcar e de oxigênio para manter esse metabolismo, e basicamente isso tem que chegar até o cérebro, e, portanto, as questões de como chegar ao teu cérebro, da preservação, de autorregulação, com diminuição do retorno, aumento do retorno venoso, melhora da perfusão cerebral, para que você tenha melhor perfusão cerebral. Esses conceitos são muito mais complexos do que esses conceitos tradicionais que a gente coloca. A pressão de perfusão é um pouco mais complexo do que isso, mas como é uma aula introdutória, não uma aula específica, convencionalmente a gente fala que a PAM menos a PIC é igual à pressão de perfusão, e isso vai estar numa faixa de variação entre 5 e 15, que a gente considera aceitável nos pacientes, uma faixa de até 22 no cenário de traumatismo crânioencefálico. Esse número não é estático, isso não quer dizer que 23 é péssimo e que 21 é ótimo, então é muito mais uma faixa de variação do que propriamente um número específico. E quando você tem uma pressão intracraniana que sobe ao ponto de se igualar à pressão arterial média, você tem uma ausência de perfusão, e em muitos protocolos de morte encefálica isso é considerado como até exame complementar para esse paciente. Quando você tem uma estrutura adicional que é introduzida num ambiente que não cabe essa estrutura, você vai ter, portanto, os riscos de herniação cerebral que podem acontecer mesmo no regime de pressão intracraniana normal. Por isso, esses deslocamentos, por isso os hematomas temporais, por isso estruturas na fossa posterior, você tem que ter uma agressividade maior na indicação dos tratamentos para evitar a herniação. E como eu vou ver o paciente, como o paciente que o Dr. Rui descreveu, você vai atendê-lo na cena do trauma, ele vai ser conduzido pela equipe de pré-hospitalar até a fase hospitalar, e na fase hospitalar você vai utilizar o protocolo do ATLS, talvez a maior contribuição que um ortopedista já fez para a medicina, a padronização do atendimento do trauma através do ATLS, que hoje é adotado universalmente em mais de 200 países. Mas lembrar que a contribuição do neurocirurgião não é apenas nessa fase hospitalar, mas também em fase de reabilitação, com algumas cirurgias funcionais e procedimentos de acompanhamento. A neurologia, de maneira geral, tem pouca experiência com acompanhamento de pacientes de trauma, e a gente tem que ocupar esse espaço de retaguarda também dos pacientes numa fase crônica e em apoio à reabilitação. Como eu falei, você vai adotar o protocolo do ATLS, que é usado para trauma sistêmico, porque esse paciente, diferente de um paciente que tem um meningioma, ele não tem só uma lesão cerebral, ele tem uma lesão pulmonar, ele tem uma hipotensão, e hipotensão e hipóxia são duas variáveis que são fundamentais de serem prevenidas nos pacientes com TCE. Mesmo que o paciente apresente uma chave de fenda enfiada no crânio, uma machadada, um TCE aberto, mesmo nesse cenário você tem que utilizar o protocolo do ATLS para evitar a hipóxia, onde há um aumento de mortalidade pelo TCE, não pela hipóxia em si, e da hipotensão, que são as duas principais variáveis, duas importantes variáveis prognósticas nos pacientes com TCE.
Avaliação inicial, a clássica escala de coma de Glasgow, proposta nos anos 70. Existe uma estratégia mais recente de adotar o padrão de resposta pupilar, então o paciente teria essa variação de 3 a 15, e o paciente que tem uma anisocoria ficaria com um Glasgow P de 2, o paciente médio fixo, o paciente com alteração pupilar bilateral com Glasgow P de 1, então você perderia 1 ponto de acordo com a alteração uni ou bi pupilar para essa nova classificação de 2018, mas a gente na prática ainda usa bastante a classificação tradicional, a escala de coma tradicional. Classificação, então, do TCE leve, moderado ou grave, de acordo com a escala de coma de Glasgow, quanto ao mecanismo, se é TCE fechado ou penetrante, quanto aos aspectos do mecanismo inicial, se é uma lesão focal ou uma lesão difusa, né? Em termos do manejo desse paciente, é importante tentar manter uma saturação dele acima de 90, idealmente acima de 95, evitar de qualquer forma a hipotensão, tentando manter uma pressão sistólica acima de 110, a estabilização da coluna cervical, controle de sangramento externo com compressão externa. Isso é muito importante, principalmente em ferimentos extensos do couro cabeludo. Então, muitas vezes o paciente choca porque o cirurgião geral deixa a cargo do neurocirurgião, porque é no crânio, e isso termina tendo implicações como a hipotensão, que é uma tragédia para o cérebro desse paciente, e a avaliação neurológica criteriosa e recorrente e repetida segmentarmente quando o paciente está estubado. Nunca esquecer que a exposição ela é feita por exame físico, mas o paciente tem as questões de respeito e dignidade, tem que ser mantido coberto após o exame neurológico. Nesse aspecto, obturação das vias aéreas, intubação orotraqueal, quando o paciente tem incapacidade de proteger vias aéreas, no aspecto neurológico, um Glasgow menor ou igual a 8, mas não necessariamente, obrigatoriamente, só nessa situação. Então, tem muitas situações em que o paciente, como alguns pacientes de TCE moderado, de alto risco, precisam da intubação, a infusão de líquido para tentar manter a pressão sistólica num trauma geral, tentar a cabeceira elevada a 30 graus é um dogma em neurotrauma. O pessoal do AVC já teve algumas discussões, mas a gente continua adotando absolutamente essa conduta, fazer um cheque recorrente, e nos pacientes com TCE moderado e grave, sempre realização de tomografia, e no TCE leve, qualquer alteração neurológica, incluindo o Glasgow 14, qualquer alteração do exame físico neurológico, é indicação de tomografia, e em questões específicas como extremos de idade, como perda de consciência, como a cefaleia intensa e mantida, também nos TCEs leves. Lembrar que a elevação a 30 graus ela tem que ser feita sem mesmo no paciente que você excluiu a lesão cervical, ela tem que ser feita sem que você faça a flexão extensa da cabeça ou permita uma curvatura da cabeça que vá comprimir a jugular. Então, aqui o exemplo de um paciente nosso, chega na sala de emergência, o paciente está dessa forma na primeira foto, e aí você faz a reposicionamento para elevação do decúbito adequado, que permita, sim, ter um retorno venoso e ter um benefício que o paciente vai ter com a elevação do decúbito. Isso parece medidas muito simples, mas são essenciais, porque não adianta de nada você fazer uma cirurgia toda delicada e complexa, você colocar um catéter especial, você ter uma super UTI, se na sua sala de emergência o paciente fica abandonado sem sofrer, sem receber as melhores medidas possíveis, né? Paciente, como eu falei, evitar, tem que estar entubado, evitar a hiperventilação profilática, que traz uma perda de zona de penumbra, tomografia ser feita no período mais rápido possível, sinais de anisocoria, eventualmente a utilização em fase aguda de soluções hipertônicas são recomendadas, e fazer a tomografia o mais rápido possível. Quanto ao mecanismo de lesão, como eu falei, TCE por forças iniciais geram lesões difusas, o TCE por impacto direto, traumas teciduais imediatos geram lesões focais, né? Então, a força inicial gera lesão difusa, o impacto gera usualmente as lesões ósseas, afundamentos, hematomas. Nesse cenário, quanto ao mecanismo, o TCE pode ser aberto ou fechado. O TCE aberto, o principal, tem várias formas, mas mais comum são os ferimentos por arma de fogo, tem ferimentos por arma branca. O TCE fechado são a grande maioria dos casos.
Em termos de mecanismos específicos, como a gente já falou, então existem as lesões difusas, lesões focais, e isso é que dá a complexidade do tratamento e da resposta dos trials nos TCS. Então, a gente tem aqui 5 pacientes, todos são traumatismos crânioencefálicos, mas todos eles têm diferentes evoluções, têm diferentes aspectos até fisiopatológicos do cérebro, e muitas vezes, em muitos estudos, eles são colocados todos juntos, laranjas e bananas, porque são frutas, mas elas têm sabores diferentes, têm conservações diferentes e têm formas de serem consumidas diferentes. Então, o traumatismo crânioencefálico ele tem que ser bastante individualizado para aspectos específicos do paciente que ele possa ter. Quanto à lesão difusa, é uma lesão resultado de forças inerciais, com estiramento axonal, e a grande contribuição veio no começo dos anos 90 com a classificação de Marshall, que ela tem uma importância, a simplicidade dela lhe permite uma difusão do uso. Então, você tem uma lesão difusa do tipo 1, que é aquele paciente que está em coma com a tomografia normal. A lesão difusa tipo 2 são pequenos focos hemorrágicos, usualmente na transição córtico-subcortical. São as glide contusion, são aquelas lesões, são características da clássica lesão axonal difusa. Você tem a lesão difusa tipo 3, que é um inchaço cerebral difuso, dos 2 hemisférios. A lesão difusa tipo 4, que é um hemisfério demasiado, muito frequentemente associado aos hematomas subdurais agudos, e as lesões focais também são estratificadas, mas essa classificação tem uma importância especial para as lesões difusas, inclusive para a definição de conduta. Então, lesão difusa tipo 1 raramente tem hipertensão intracraniana, tipo 2 pode haver hipertensão intracraniana e é uma indicação de monitoração, 3 é uma indicação de monitoração, 4 é uma lesão que usualmente a gente tem a sugestão de uma craniotomia descompressiva, então termina sendo uma classificação muito útil pela sua simplicidade, por ter relação com mortalidade, por ter associação com hipertensão intracraniana e também por guiar o melhor tratamento que o paciente possa receber. Então, nas lesões difusas tipo 2, tem essas glide contusions, aqui um trabalho clássico de Pitela e Guzmão, de Minas Gerais, que é, sem dúvida nenhuma, um dos trabalhos mais citados da literatura, a relevância desse trabalho de Instituto Médico Legal. E as tomografias são essas imagens clássicas, lesões difusas, pequenas, as lesões difusas tipo 2, o tipo 1 é a tomografia praticamente normal. Na ressonância magnética, aquelas lesões pequenas, a gente consegue identificar que elas são muito maiores do que apareciam. Isso tem algumas variáveis prognósticas, a gente ainda tem dificuldade de estratificar o uso da ressonância na prática clínica, principalmente nas fases muito hiperagudas. O nosso grupo tem estudado bastante o uso da ressonância magnética com tratografia, tentando correlacionar. Então, a gente tem pelo menos uma dezena de estudos com a ressonância magnética, com tratografia, com volumetria cortical, para tentar correlacionar com o prognóstico. Tem uma utilidade de pesquisa, é uma área muito elegante de pesquisa, mas a gente ainda tem uma dificuldade de extrapolar isso para a prática clínica, aqui um outro estudo que nós fizemos. Agora nós estamos tentando utilizar a ressonância de 7 Tesla, mas ainda há uma certa dificuldade de encontrar o melhor momento e o melhor espaço para a ressonância magnética com estudos de neuroimagem avançada para as lesões difusas. Aqui um outro caso de lesão difusa do tipo 2, aqui também uma lesão difusa do tipo 2, pequeno foco hemorrágico em tronco encefálico. Um outro caso das lesões difusas do tipo 2, que são as lesões difusas, são as lesões axonais difusas clássicas. O tratamento para isso, a recomendação é monitoração de pressão intracraniana ou de oximetria cerebral, monitorações avançadas para melhor condução desses pacientes, que também se aplica às lesões do tipo 3, nesse caso aqui, em que a monitoração da pressão intracraniana, a nossa preferência aqui nas nossas clínicas é utilizar ventricular. Sempre foi uma escola que o professor Almir Andrade incentivou e incentiva até hoje. A gente tem uma preferência realmente em manter isso, mas muitos centros do mundo utilizam a monitoração parenquimatória. O uso de corticoide, realmente com o estudo CRASH-1, em 2004, caiu em desuso, tem vários centros que tentam ressuscitar, mas é muito difícil que ele, num curto prazo, possa ter espaço. Craniotomia descompressiva, nas lesões difusas do tipo 4, tem a sua importância, nesse caso, mostrando um controle de pressão intracraniana, um controle de melhora de complacência.
Entretanto, nos estudos, o estudo DECRA mostrou um pior desfecho dos pacientes compressivos, o estudo RESC-ACP mostrou um aumento, uma diminuição de mortalidade, mas quando você junta os pacientes com estado vegetativo persistente, não houve uma melhora específica. Então, ainda existe uma lacuna a ser respondida do melhor momento para se realizar a craniotomia descompressiva, embora para as lesões difusas do tipo 4 associadas com subdural agudo, a gente tende a achar que uma craniotomia primária tem um grande papel. As lesões focais, os hematomas epidurais, a gente usa muito o nome informalmente extradural, mas a expressão mais apropriada é epidural, né? O universo é extradural a você, então a melhor expressão seria epidural, o hematoma subdural e as contusões cerebrais. Os hematomas epidurais são esses que são associados frequentemente à fratura, tem uma imagem lente biconvexa e infelizmente é mais raro, então essa também é uma imagem de Minas Gerais, do professor Guzmão, mostrando uma situação patológica, né, de anatomia patológica de Instituto Médico Legal, muito triste, que é um paciente que morre de uma doença absolutamente curável, uma cirurgia simples de ser realizada e, infelizmente, chegar a essa situação que acontece em muitos centros brasileiros. As lesões pequenas, elas podem receber investigação complementar em termos de pesquisa, mas ainda tem uma dificuldade de estratificação de melhor conduta, então muitos centros optam por observação dos hematomas laminares. Os hematomas subdurais agudos, então essa imagem lente côncavo-convexa, frequentemente associada a uma lesão difusa, ou a lesão difusa do tipo 4, então aqui é a abertura do crânio com a exposição da artéria meningia média, um hematoma subdural agudo, aqui mostrando uma imagem bem característica de veias em ponte que se rompem com a formatura, com a formação do hematoma subdural agudo. E qual seria a melhor estratégia de tratamento? Ainda há um questionamento se a melhor estratégia seria, como essa primeira imagem, uma craniotomia, retirada do hematoma e monitoração da PIC pós-operatória, ou a segunda figura, uma craniotomia descompressiva ampla com duroplastia, permitindo a expansão. O estudo RESC subdural agudo foi feito pelo grupo de Cambridge e não conseguiu dar essa resposta para a gente, então a gente ainda tem uma dúvida de qual a melhor estratégia. O professor Zunkeller, nos anos 90, propôs o uso dessa estrutura, dessa definição, protocolo de definição de conduta. Se o hematoma é maior do que a lesão de linha média, a melhor estratégia seria talvez só a retirada do hematoma e recolocação do flap. Se o hematoma é menor do que o desvio das estruturas da linha média, a realização de uma craniotomia descompressiva. E o número mágico de diferença seria mais ou menos 3 milímetros. O nosso grupo fez um estudo com mais de 250 pacientes com hematoma subdural agudo e confirmou realmente a diferença que faz quando esse índice de Zunkeller, né, que é uma expressão que o próprio Zunkeller não utilizava, e no Brasil se construiu essa vinculação com esse estudo de 96, e nesse estudo nós utilizamos esse nome, né, que é o nome que o Dr. Almir, o professor Rui, que construíram essa escola de neurotrauma que a gente tem hoje, sempre utilizaram, e nós mostramos que na nossa população realmente esses 3 milímetros faz muita diferença para o paciente. Temos das contusões, a maioria das lesões acontecem em proeminências ósseas da região frontal e temporal. Também existem diferentes tipos de contusões, de lesões que são áreas de alteração de osmolaridade, áreas de lesões de lâmina basal que permitem a progressão hemorrágica. Qual a melhor conduta a ser adotada, que seria realização de uma cirurgia precoce em relação ao tratamento conservador para lesões menores. Então, ainda há uma certa dúvida de qual seria a melhor estratégia. Esse estudo, que tinha tudo para dar essa resposta, foi um estudo que analisou a cirurgia precoce versus o tratamento conservador inicial para contusões menores e mostrou um resultado melhor para a cirurgia. Entretanto, o estudo foi interrompido antes de atingir o N planejado. Então, como a gente já falou, a estratégia é uma cirurgia. Essa cirurgia pode ser feita convencional por craniotomia, pode ser feita por endoscopia, tem várias técnicas que podem ser lançadas, mas o fato é retirar esse constituinte hemorrágico faz toda a diferença. E lembrar sempre, nas contusões pequenas,
da possibilidade de progressão hemorrágica. Então, há um estudo muito elegante que foi feito pelo o grupo da Santa Casa aqui de São Paulo, o professor Nelson Saad, e o nosso grupo aproveitou esse estudo do professor Nelson Saad e também outros estudos que haviam relatado essa questão do spot sign para análise de progressão hemorrágica, que já é uma conduta padrão nos AVCs, e nós publicamos essa meta-análise mostrando essa possibilidade de utilização dessa ferramenta de fazer para documentar a possibilidade de progressão hemorrágica. Métodos de monitoração, os pacientes têm que ser monitorados na UTI, isso é fato. Não é concebível você tratar uma crise hipertensiva arterial sistêmica sem saber quanto que está a pressão. Você pode utilizar CT perfusão, é uma possibilidade para avaliar o grau de perfusão, isso é pouco utilizado, nós fizemos isso mais em protocolos de estudo. O uso de Doppler transcraniano no cenário de UTI, no cenário neurointensivo do paciente de neurotrauma é essencial de ser utilizado, documentação de oligemias, definição de índice de pulsatilidade, definição da melhor pressão arterial para esses pacientes. Entre esses métodos não invasivos, o sistema Brain4Care ganha cada vez mais espaço, ainda é uma ferramenta em estágio de pesquisa. O nosso grupo tem utilizado em algumas pesquisas e tem encontrado resultados muito interessantes, mas ainda é uma ferramenta de pesquisa. O uso do ultrassom da bainha do nervo óptico em pacientes, a gente usa definição de 6 milímetros, 3 milímetros posterior à retina, então com 6 milímetros de dimensão, uma correlação com hipertensão intracraniana, e de 4,5 centímetros para a população pediátrica. Então, essa é uma publicação aí de 2 semanas do nosso grupo, que nós publicamos na Nature, utilizando a Brain4Care com a comparação com algumas informações invasivas, mostrando um coeficiente de correlação muito interessante, utilizando aí uma técnica de machine learning com processamentos importantes de informações, mas uma possibilidade, a grande dificuldade que ainda tem para a extensão para a prática clínica é como fazer isso à beira-leito. Quando você faz isso, por exemplo, com um supercomputador processando aquelas informações para você publicar na Nature, fica lindo, fica bonito, todo mundo parabeniza no mundo inteiro, ótimo. A grande dificuldade é como fazer isso com a enfermeira da UTI fazendo e não com o supercomputador processando a informação. Então, esse é o grande desafio do uso dessa ferramenta nos próximos anos. E das ferramentas não invasivas, também há cerca de um mês, foi publicado na Intensive Care Medicine um consenso mostrando a importância disso para ser feito nos TCEs moderados e também nos países onde a monitoração invasiva é um desafio. Então, nós publicamos na Intensive Care Medicine com uma sugestão de valores, valor da bainha de nervo óptico, valor da pupilometria, valor do ultrassom, do Doppler transcraniano. Então, essas são informações interessantes. É um artigo que está aberto aí para leitura, publicado aí pouco antes do Carnaval. Então, bem interessante essas ferramentas. Então, de fato, a pressão intracraniana ela traz um pior prognóstico. O controle da pressão ainda é um desafio, né? Será que reduzir a PIC melhora o prognóstico? É um conceito invasivo já bem sedimentado. Até 2012, quando o professor Chesnut publicou esses dados que trouxeram muita controvérsia na nossa conduta, mas, de maneira geral, a gente acredita que um paciente com TCE que tem toma alterada tem que monitorar a PIC. Um paciente com TCE com toma normal, que tenha 2 desses 3 itens, postura patológica, idade maior do que 40, uma PA menor do que 90, também teria indicação de monitoração de pressão intracraniana. E a monitoração, ela tem monitoração de PIC, mas tem também informações de monitoração multimodal, como esse paciente que tem um cateter de oximetria cerebral implantado, e aqui mostrando uma pressão intracraniana normal de 14, mas uma hipóxia cerebral, necessitando, portanto, de intervenções para melhorar a conduta nesse paciente, que se tivesse só com a monitoração de PIC, talvez não fosse suficiente. A microdiálise é uma ferramenta muito de investigação que em poucos centros do mundo ganhou espaço como prática clínica, que ainda precisam ocupar a sua posição. Então, a ideia seria, basicamente, apresentar esses conceitos fundamentais de traumatismo e também os métodos de monitoração
para a gente poder definir. Então, eu vou interromper aqui a, a projeção dos meus slides para o Dr. Rui voltar aí à conclusão do caso e a gente abrir para discussão. Ok, Wellington, parabéns aí pela exposição, uma exposição ampla, bem, bem completa, e vamos lá. Tá? Então, a gente tem aquele caso do hematoma subdural agudo com um desvio da estrutura da linha mediana importante, maior do que 5 milímetros. Lembrando que o ponto de corte nosso, para começar a considerar o tratamento cirúrgico, é o desvio da estrutura da linha mediana maior do que 5 milímetros, associado a coleções maiores do que 25 ml intracraniana e o apagamento da cisterna peritroncular, da cisterna da base. Então, esse paciente tinha, na verdade, três desses fatores. Ele tinha desvio da linha média de 12,8, ele tinha uma lesão maior do que 25 ml e tinha apagamento das cisternas peritronculares. E esse paciente foi submetido a uma craniotomia frontoparieto-temporal ampla e a drenagem desse hematoma. Apesar do desvio da estrutura da linha mediana ser maior do que a espessura do hematoma, esse resultado foi muito satisfatório, principalmente com a abertura da cisterna peritroncular, como a gente vê aqui, a cisterna toda aberta, essa tomografia pós-operatória imediata. A gente sempre faz no serviço, o paciente acaba a cirurgia, ele desce para a tomografia e refaz. Mas a gente observa aqui que ele mantém um desviozinho da linha média, menor do que estava, porque tem provavelmente uma quebra de barreira e um pouco de edema nesse hemisfério aqui, que ainda mantém esse hemisfério deslocado. Mas com o tronco cerebral preservado, não ameaçado, isso acaba se estabilizando no decorrer do tempo. Esse paciente tem um resultado bem razoável no final, e esse aí foi o resultado dessa cirurgia. É importante a gente lembrar do que a gente vem chamando das 3 bombas a gás do paciente neurocrítico, que são as 3 principais causas da injúria da lesão cerebral secundária, que é aquela onde a gente pode atuar, como disse bem o professor Paiva, na injúria cerebral primária. A gente não tem como fazer absolutamente nada, não há remédio para isso, a gente só pode atuar evitando que lesões se somem. E essas lesões são as principais causadoras das sequelas neurológicas. A gente tem que lembrar que a hipotensão arterial é o principal fator responsável por essas lesões cerebrais secundárias, seguido pela hipóxia e pela hiperventilação, porque diminui o fluxo sanguíneo cerebral e leva a uma isquemia secundária. Essa aqui é a publicação da Brain Trauma Foundation, que prova isso para a gente, é um estudo classe 2, onde eles veem que um único episódio de hipotensão, ou seja, uma pressão arterial sistólica menor do que 90, foi associado com o aumento da morbidade e o dobro da mortalidade, quando comparado com os grupos que não tiveram hipotensão arterial. E esse trabalho aqui é um trabalho antigo, mas foi publicado no New England, que eu gosto sempre de mostrar, porque ele mostra para a gente que a gente tem aqui pelo menos 4 horas para tirar os nossos pacientes do regime de hipertensão intracraniana. Porque ele mostra os pacientes que tinham hematoma subdural agudo em regime de hipertensão intracraniana, que foram operados nas primeiras 4 horas, tiveram 30% de mortalidade, contra 90% de mortalidade quando eles foram operados depois das primeiras 4 horas. Então, lembrando para a gente que o tratamento desses pacientes é uma urgência retirar esses pacientes do regime de hipertensão intracraniana. Tá? Então, era isso. Eu queria agradecer a vocês e aproveitar aqui para convidar todo mundo para participar. Nós estamos preparando aqui no Rio de Janeiro, entre 15 e 18 de julho, no Centro Edson Bueno, no Complexo Médico das Américas, que é um centro super moderno para congresso, simpósio, o 3º Simpósio Internacional do Neurotrauma Brasil e da SBN de Neurotraumatologia e Neuromonitorização. O viés desse congresso é a atualização em temas, é o ensino, é o aprimoramento e atualização de conceitos na conduta desses pacientes. A gente está trazendo um time especial
de colegas da Espanha, professor Santiago Lubilho, professor Juan Sarruquilho, Maria Antônia Poca, professor Daniel Godoy, aqui da Argentina, professor Rubiano, da Colômbia, e o professor Aguilera, do Chile, que vão falar para a gente na parte internacional sobre vários conceitos, atualizações de conceitos, vai ser muito legal. A gente não poderia deixar de trazer as estrelas da neurotraumatologia nacional, que é o professor Almir Ferreira de Andrade, que vai ser o nosso grande homenageado, é o presidente de honra do nosso simpósio, e o professor Paranhos, também, que são as duas estrelas nacionais que a gente tem dentro da neurotraumatologia. Então, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. E eu acho que a gente pode abrir para os moderadores, né, Kelly? Eu não sei o que você acha. Pode sim. Acho que a gente pode até começar com uma pergunta do chat, Sensei, e aí a gente abre para os moderadores já respondendo, né? Perfeito. O Marco Túlio pergunta assim, parabéns, né, pela aula. Em relação à fratura linear fechada de crânio e agaçate em pacientes com Glasgow 15 sem déficits, devem ser internados sempre ou existe espaço para alta e observação domiciliar? Se internados, realizar TC de controle antes da deshospitalização? Essa é uma pergunta muito pertinente, né? E há muita dúvida em relação a isso. O ano passado, nós fizemos uma meta-análise exatamente para responder a isso. E nós identificamos na meta-análise que não houve um benefício da realização da tomografia controle. Todos os pacientes que tinham uma fratura, uma análise de 8.000 pacientes, todo mundo ficou bem, fez tomografia controle, não fez diferença a tomografia controle e evoluiu bem. Isso é um dado de informação da literatura. Outra coisa, mas ainda há um desafio da gente implementar isso. Aqui mesmo, no nosso serviço, a gente interna o paciente, faz uma tomografia de 12 a 24 horas antes de liberar o paciente. Mas, como eu falei, tem fundamentação na literatura que nós mesmos estudamos, mas ainda há uma dificuldade de implementação na prática, principalmente pela dificuldade que a gente tem de segmento desse paciente quando ele vai de alta em serviços de grande volume. Eu acho que o problema dessa questão é basicamente dois que a gente tem que se responder. Como é que esse paciente evoluiu do ponto de vista clínico no período de observação? Ele está assintomático? Ele está bem? Ok, você pode ficar mais tranquilo. Né? Ou não, esse paciente está sintomático. Se ele estiver sintomático, é um outro perfil de paciente. Outra pergunta que tem que se fazer é o seguinte: em quanto tempo foi feita essa tomografia inicial depois desse trauma? As tomografias que são muito precoces, talvez elas merecessem uma tomografia de sequência antes da alta. Então, realmente não tem uma resposta clara para isso, matemática. Eu acho que vai depender muito da apresentação clínica do paciente. O que a gente está falando? É só hemorragiazinha subaracnoideia cortical? Ou a gente tem aqueles hematomias epidurais laminares subjacentes à fratura? Né? Foi feita nas primeiras 2 horas a tomografia ou depois das primeiras 2 horas? Então, dependendo disso que a gente vai indicar. Mas sempre que tem uma fratura e alguma hemorragia, nós indicamos pelo menos 12 horas de observação hospitalar. Thales e Matheus. Thales? Boa noite. Primeiro, eu queria parabenizar, né, o professor Wellington e o professor Rui pela explanação. Como o professor Wellington disse no início, é um problema de saúde pública, né, que envolve tanto os grandes centros como cidade de pequeno porte. Né? Eu estou numa cidade de médio porte de Minas. Até brincava com o professor Rui antes da apresentação que época de carnaval, por exemplo, eu tenho até trauma por causa do número de acidentes automobilísticos e relacionados, por exemplo, ao consumo e abuso de álcool, né? E a gente sabe que o álcool ele é terrível, principalmente num contexto de traumatismo crânioencefálico, né? Eu queria perguntar para o professor Rui e para o professor Wellington, né? A gente tem vários alunos acadêmicos, residentes estando presentes aqui na reunião, né? A importância da realização da craniotomia bem feita. Quais seriam esses parâmetros mínimos para a gente ter uma craniotomia descompressiva que seja
efetiva, né? Alguns detalhes também, por exemplo, técnicos com relação à forma de abertura dural. Eu queria que, se possível, eles tecessem alguns comentários com relação à realização da creatomia no trauma. O Edson quer comentar? Eu comento primeiro. Não, pode comentar, detalhe. Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente não hiperindicar a cirurgia. A craniotomia descompressiva, quando ela é bem feita, ela é uma craniotomia relativamente simples. O problema é que ela tem consequências hidrodinâmicas intracranianas que podem levar a complicações tardias. Então, você fazer ela de forma vulgarizar e realizar em todo mundo, não é legal, porque você vai ter muita complicação pós-operatória. Então, primeiro conceito, eu indico a craniotomia descompressiva nas lesões cerebrais difusas, não indico em lesões focais. Lesões focais eu trato focalmente. Tá? Então, se tem uma contusão, eu acho que você tem que tirar aquela contusão. Se tem um hematoma epidural, você vai drenar o hematoma epidural, se ele foi na fase aguda, se ele não isquemiou aquele hemisfério ainda. Não tem sentido você fazer craniotomia descompressiva nesses casos. Onde é que a gente usa sistematicamente a craniotomia descompressiva? Nas lesões tipo 4 de Marshall, que são aqueles hematomas subdurais laminares com grande edema monohemisférico. Tem mais edema do que hematoma. Então, nesses casos, a gente acha que tem que realizar uma grande craniotomia descompressiva, até porque os trabalhos que a gente tem acesso, eles mostram que 100% desses pacientes com Marshall 4 evoluem com a hipertensão intracraniana refratária ao tratamento clínico. Se a gente já sabe que 100% vai evoluir refratariamente, por que eu vou insistir nesse tratamento somando isquemias cerebrais secundárias e vou ter resultados piores? Então, a gente acha que, nesses casos, a craniotomia descompressiva deve ser primária e imediata nessas primeiras 4 horas que ocorrem o traumatismo. A craniotomia ela tem que ser o mais ampla possível, não tem essa historinha de 12 centímetros, 15 centímetros, que a sua cabeça não é igual à minha. Então, a gente fala que ela tem que ser fronto, parieto, occipital e subtemporal total, retirar todo o assoalho da fossa temporal a 3 centímetros da linha média. Você não precisa avançar em direção à linha média mais do que 3 centímetros, porque você vai correr risco de lesão de seio desnecessária e não vai acrescentar assim que descomprimir a lateralidade do crânio. Então, você tira o osso lateral todo do crânio, fronto, têmporo, parieto, occipital, aqui do lado. Quanto à abertura da dura mater, a gente tem nada publicado, mas estudos observacionais que a gente monitorou a PIC antes da abertura da dura mater e depois. A redução da pressão intracraniana com a retirada simples do osso não é significativa, ela cai vertiginosamente quando você abre a dura mater, então a gente acha que a dura mater tem que ser aberta de forma ampla. O que eu uso hoje é uma abertura em C, pediculada na região temporal, a 1 centímetro de dor do bordo ósseo. Deixo 1 centímetro de dura do bordo ósseo e venho com a galha, que ela é elástica, ela é flexível, ela é fácil de você suturar, e ela acompanha qualquer inchaço que haja, e eu faço um chuleio contínuo em toda essa dura, fechando, deixando a duroplastia de alargamento com a galha aponeurótica no pós-operatório. Então, essa é a técnica que eu acho que funciona, é o que a gente vê funcionando aqui, e é o que a gente faz. Outra questão também, eu não sei se o Matheus falar agora também, é cada vez crescente o número de traumas em idosos usando ou antiagregantes plaquetários ou novas drogas anticoagulantes, né? Se o senhor, o professor Wellington, né, na rotina de vocês, quando o paciente chega no pronto-socorro com hemorragia intracraniana, indicam, por exemplo, o uso do ácido tranexâmico ou até mesmo o concentrado de protrombina. A gente vê em algumas publicações, alguns guidelines, alguns estudos com nível de evidência, por exemplo, 2B, não é nada assim extremamente elevado, mas o que seria hoje, por exemplo, o cotidiano de vocês, a experiência de vocês com relação a esse tipo de situação?
Eu acho que assim, esse tipo de situação fica cada vez mais frequente, né, porque essas medicações são muito utilizadas pela população, e há duas situações específicas. Existe a coagulopatia induzida pelo trauma, então quem opera contusão 2 da manhã já sentiu bastante o peso dessa coagulopatia induzida pelo trauma quando está tentando hemostasiar uma contusão e demora o dobro do tempo a hemostasia que foi a abertura e a e a evacuação né, drenagem da contusão. Então, existe esse aspecto e existe cada vez mais comum esse uso de medicação. O ideal, as condições mais adequadas, seria a utilização de um tromboelastograma, onde essa tromboelastografia poderia indicar qual seria a melhor reposição que você faria, porque você teria uma indicação de qual é o principal efeito que você está tendo naquela situação, e aí você vai ver se você vai utilizar Beriplex, plasma fresco, se você vai utilizar Astronexame. Só que isso, infelizmente, não é rotina clínica. Mesmo aqui no HC, a gente usa num protocolo de pesquisa. Na prática clínica, a gente tem só alguns pacientes que recebem a utilização dessa ferramenta. Então, na prática, o que a gente utiliza realmente é o coagulograma convencional, TP-TTPA do paciente, e tentar reverter isso. A gente termina utilizando muito plasma fresco nos pacientes que têm a coagulopatia ali aferida. O complexo protrombínico termina sendo bastante utilizado, até porque cada vez mais os pacientes com os anticoagulantes orais diretos passam a ser utilizados mais do que os dependentes de vitamina K, né? Então, todo mundo hoje toma Xarelto, não toma mais Marevan tanto, e que é uma situação que a gente fica às vezes com um certo preconceito dos cardiologistas, mas todos os estudos mostram uma segurança para hemorragia cerebral muito maior com a utilização dessas novas drogas do que com as drogas que a gente já tinha práticas anteriores. Então, a gente tem isso e não tem muito jeito de fugir disso, é uma realidade, a gente vai ter cada vez mais esses pacientes. E um outro questionamento importante é quando voltar essa medicação, né? Porque você operou uma contusão e agora o Ia paciente ser está lá. até minha outra pergunta. E aí, de maneira geral, a maioria dos guidelines apontam em 7 a 10 dias para o retorno seguro da utilização dessas medicações. Naturalmente, vai ser feita uma análise de risco-benefício. É um paciente com risco isquêmico, né, trombótico muito alto. A utilização precoce da medicação a partir de 48 horas, mas 7 a 10 dias costuma ser naqueles pacientes que têm um risco moderado, um momento seguro para ser adotado de retorno da medicação. Excelente, Mateus, doutor. Rui. Doutor Otávio, só Matheus, complementando, uma pergunta no comentário, nosso tempo já está no limite. A Rita de Cássia perguntou o seguinte: parabéns pela aula, como vocês aplicam a medida da bainha do nervo óptico na triagem do paciente? Os protocolos sugerem a medida do diâmetro de 3 milímetros após a retina. Vocês usam 6 milímetros? Tem algum motivo? Sim. Eu acho que assim, a gente usa 3 milímetros de distância da rotina e a dimensão de 6 milímetros como principal número associado com hipertensão intracraniana. Diferentes publicações falam em 5.4, 5.7, 6.2, e aí naquele consenso que eu tive a oportunidade de participar lá com o pessoal da Sociedade Europeia de Neurointensivismo e da World Federation de Neurocirurgia, a gente estabeleceu 6 porque foi o número mais fácil de ser padronizado de 6 milímetros, mas isso é de dimensão da bainha do nervo óptico. A aferição é feita em 3 Dilatação da milímetros. bainha, Dilatação né? da bainha. A aferição é feita em 3 milímetros da retina. Perfeito, excelente. O último comentário que eu queria a opinião pessoal mesmo de vocês. Às vezes, em alguns serviços, a gente não tem a PIC tão disponível e às vezes chega um TCE grave, um Marshall 2, um TCE que às vezes a gente tem uma proposta conservadora, mas não tem a PIC disponível para a gente poder fazer uma avaliação mais fidedigna. E às vezes a avaliação neurológica ela é prejudicada. Nesses casos, vocês acham que cabem o Doppler transcraniano? Qual a experiência de vocês? Ou a PIC seria imprescindível? Eu acho que assim, tem pacientes que, de fato, se precisa de uma pressão invasiva, um paciente com TCE grave, com sinais tomográficos de hipertensão intracraniana, uma lesão difusa tipo 3, né, principalmente uma indicação de monitoração absoluta, e a ausência da monitoração invasiva vai trazer prejuízo para esse paciente possivelmente. Os pacientes com lesão difusa tipo 2, ou na situação prática em que não existe o catéter para ser utilizada, os métodos não invasivos são ferramentas interessantes,
A única recomendação que a gente tem adotado é de utilização de 2 métodos, pelo menos, para não ficar numa informação de um método só. Então, banho de nervo óptico é interessante, você pode agregar ao Doppler transcraniano, você pode agregar a pupilometria, mas a recomendação é que para intervenções específicas, a preferência por 2 métodos associados de monitoração não invasiva, quando você não tem disponibilidade da utilização da monitoração invasiva. É importante a gente lembrar que na monitorização invasiva, quando tem uma indicação formal, né, e você não tem opção, lembrar que o uso de um catéter de DVE no ventrículo acoplado a um DOME de PAM na sua terapia intensiva vai te dar um valor de pressão intracraniana que pode ser utilizado. Né? Mas também é aquela história, você não precisa fazer num paciente que é um Marshall 2 ou um Marshall 1 que não tem 2 daqueles 3 fatores que o professor Edson falou. Né? Já no Marshall 3, 63% deles vão evoluir com hipertensão intracraniana refratária. Então, esse paciente, a gente tem que formalmente monitorar esses pacientes. E esses métodos não invasivos, o problema também, né, Wellington, que é muito, depende de quem faz, é examinador dependente. Né? E você nem sempre tem alguém que faça o método ali à beira do leito para poder estar fazendo com certa regularidade. Uma coisa que eu sigo também, que eu gosto muito, é fazer tomografia pós-operatória imediata. Quando eu vejo uma abertura das cisternas peritronculares, um realinhamento da linha média, isso me tranquiliza bastante em relação à evolução desse paciente. Perfeito. Obrigado, doutor Wellington, pela contribuição, pela aula, doutor Tales. Doutor Kelly, quer fazer algum complemento? Não só agradecer, parabenizar pela excelente aula, apresentação, excelentes apresentações do Dr. Wellington e do Dr. Rui, e agradecer a presença do nosso querido Thales, está sempre conosco, né, pelas excelentes colocações, também ao Matheus. Agradecer a participação de todos, né? Deixar o Matheus encerrar. Semana que vem nós temos um tema também extremamente interessante, que é a neuroimagem no neurotrauma. E, doutor Edson, nós queremos ver você várias vezes aqui conosco durante esse ano. Vamos insistir aí e marcar com antecedência. Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Matheus. Obrigado, doutor Wellington, doutor Rui, doutor Tales, doutor Silvio pela contribuição, Marco Túlio, Rita de Cássia. A todos, queria convidar então para a próxima aula que a gente vai ter sobre neuroimagem no neurotrauma. Mês que vem também a gente fala sobre o uso da inteligência artificial na neurotraumatologia. Toda terça-feira, às 19 horas, nós temos a nossa aula. Temos também o nosso Instagram, NeurotraumaMG. Acompanhe nós por lá. Teremos diversos eventos ao longo do ano, diversas parcerias, então esteja sempre com a gente. Agradecer a toda a comissão por toda a ajuda e encontro todos vocês aí conosco aqui, 19 horas, na terça-feira, para a nossa aula de neuroimagem na prática do neurotrauma. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Um abraço a todos. Tchau.